Vamos iniciar agora a nossa terceira videoaula. Outros tipos de interação. Agora pensando em ambientes presenciais e online, como fóruns, chats e wikis. Vejam a imagem. Aqui nós temos três figuras, elaboradas por Marco Silva, ou Marco Parangolé. Conhecem Marco Parangolé? Vou falar dele daqui a pouco, sim? Vejam, na figura 1, ele põe um modelo de interação sem articulação. Na figura 2, ele expõe um modelo de interação com articulação. Claro, nesses modelos, pensando em ambiente presencial, essa interação ela é motivada pelo professor e no ambiente online é motivada por um professor tutor e ainda um professor formador, quando o modelo permite que o professor formador interaja com os alunos. Na figura 3, temos um modelo de colaboração interativando, ou de interatividade. Vocês percebem que ele é mais circular e todos dialogam e conversam com todos. Um para todos ou todos para todos, dependendo da perspectiva que você pensa. Vejam bem, esse autor, Marco Silva, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele também fala do estar junto no ambiente virtual. Conceito esse que está retornando agora em tempos de pandemia e de educação online ou remota. O que seria o estar junto virtual? O estar junto virtual é um modelo do EAD que permite estar junto, próximo dos discentes nas discussões, nos fóruns, interações, sejam elas síncronas ou assíncronas. É fazer presente, questionar, estimular o diálogo e a interação. Bem próximo desse modelo 3 que nós acabamos de ver. O professor Marco Silva também é muito conhecido como Marco Parangolé. Por que Marco Parangolé? Eu desafio vocês agora a buscarem no Google essa palavra, Parangolé. Na verdade, o Parangolé é uma obra de arte criada pelo artista Hélio Oiticica na década de 70. Sobre a obra, é importante lembrar ou ressaltar melhor que ela foi um manifesto, uma oposição ao estilo de arte daquele momento. O artista Hélio Oiticica, considerado um artista moderno, ele tentou mostrar que as artes não precisam estar penduradas na parede ou ter uma estrutura estática, estilística, padrão. Assim, ele criou uma vestimenta chamada parangolé. Essa vestimenta tinha abas, camadas de tecido que poderiam ser sobrepassadas uma sobre a outra, a critério e desejo do sujeito que a veste, que lhe dá vida e movimento. Para Marco Silva, a educação online e a EAD tem um tônus de parangolé, na qual se pode usar e abusar das tecnologias para promover a aprendizagem. Claro, a aprendizagem mediada por interações. Depois de buscar no Google o que seria um parangolé, pensem quais as inúmeras possibilidades que esse modelo pode proporcionar. Inclusive, agora, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, essa analogia feita por Marco Silva tem ganhado espaço dentre a mídia e também entre os pesquisadores, porque nós
professores, estamos utilizando de um verdadeiro parangolé para fazer as nossas aulas remotas, sobrepondo, utilizando vários recursos de forma não linear que atenda às nossas necessidades. Ok, outra pergunta. Qual a melhor forma de proporcionar a interação? O estar junto. Qual desses modelos é o ideal? Lembrem, modelos modelam, limitam o fazer docente. São reproduções, aplicações. Inclusive essa palavra, aplicações, tem sido muito criticada hoje em dia, apesar de buscarmos sempre algo a ser aplicado, executado. Mas não se esqueçam, somos seres pensantes, donos de discernimento e criar, desenvolver e refletir é sempre a melhor forma e está sempre acima do reproduzir, do aplicar. Um exemplo prático. Outro dia, fui convidado a ministrar uma oficina pelo WhatsApp para professores. O primeiro módulo teve muita interação, pois era relacionado à apresentação dos alunos, vivência de cada um deles, mas quando o curso foi fluindo e com isso proposto que refletissem, criassem um projeto, a interação diminuiu. Os professores evadiram das atividades, mas das leituras não. Continuaram a fazer o curso, mas sem interação com o professor. Com a avaliação deste contexto, percebemos, eu e outro professor, que os mesmos esperavam de nós um modelo a ser executado na prática e com uma certa urgência. Eles não estavam ali para refletir, pensar colaborativamente uma proposta. A tecnologia utilizada era e é utilizada hoje para algo mais ágil, rápido, e no ensino muitas vezes somos convencidos de que aplicar é uma certeza de sucesso. Então, quando possível, propõe atividades interativas nas quais a colaboração possa ser a base de uma relação. Os wikis são um ótimo exemplo disso. Não existe um modelo ideal. O ideal é você transitar entre esses modelos, mas sempre estimular a interação. Continuando o nosso percurso, vamos adotar ou abordar, melhor dizendo, outros conceitos, como redes, hibridismo, multimodalidade e autoria. Vejam bem, Nancy, 2009, traz alguns modelos ou conceitos de redes. Porém, nos vale lembrar que redes remete a relações, estas que nos faz humanos, que nos insere a uma sociedade. As redes são anteriores à grande rede que chamamos de internet. Sim? Então, as redes sociais que conhecemos hoje na internet, como Facebook, Instagram, dentre outros, na verdade são mídias sociais, como defende uma outra autora, chamada Raquel Requeiro. As redes sociais são maiores e anteriores a elas. E também inclui o digital, inclui as mídias digitais, como Facebook, Instagram e por aí vai. Sim? Então, as redes, para essa autora, podem ser centralizadas, descentralizadas, distribuídas ou complexas. Observem as imagens e pense em seu núcleo familiar. Qual desses modelos de rede você vive em seu núcleo familiar? A centralizada, descentralizada, distribuídas ou as complexas? Sim,
está relacionada ao nível de interação dos membros desta rede, ou no caso, do seu núcleo familiar. Ainda do número de pessoas que compõem esse núcleo. Mas, se pensarmos em uma sala de aula, seja física, presencial ou digital, virtual, qual o melhor tipo de rede? Qual a rede se encaixa? A qual conclusão podemos chegar? Vocês acham que as redes tecidas no presencial físico são as mesmas tecidas no digital virtual? Vejam bem, teremos um fórum para tratar desse tema e discutirmos. Estarei junto com vocês, instigando essa discussão. Mas eu esqueci de uma pergunta. Qual é o melhor modelo dentre essas redes? Tem alguma rede melhor que a outra? Na sequência, trago uma outra ilustração de rede, uma rede sociotécnica, segundo o sociólogo Bruno Latour. Uma rede formada por atores humanos, nós, e atores não humanos, que podem ser as tecnologias, uma outra rede, coisas, objetos, até mesmo um vírus, como o coronavírus, pode ser taxado como um ator não humano. Para o autor Latour, 2012, o social se reinventou, se reorganizou. Hoje o social é heterogêneo, complexo, composto por forças que atuam em todos os movimentos, em todos os sentidos. Existe nesse caso uma assimetria entre estes atores, que se empareiam, se igualam no mesmo plano de forças e agem e reagem da mesma forma. Então, posso considerar o coronavírus um ator não humano? Ele agiu sobre a sociedade e tem modificado a forma de se relacionar, a interação das pessoas na grande rede, em uma grande rede. Como exercício, proponho vocês a pensarem, rascunharem no papel todas as forças que agem sobre vocês e como elas se relacionam. Essa imagem é fruto de um exercício similar a esse, de uma grande rede formada na minha pesquisa de doutorado. E como podem reparar, envolve um grupo de pesquisa, celulares, games, escola, universidade, a colaboração, dentre várias outras coisas, além de mim, claro. Vamos falar agora um pouco mais sobre o hibridismo. Como dito anteriormente, o híbrido está muito associado à junção do analógico e do digital. Vivemos uma cultura híbrida, onde convivem culturas diversas, ontologicamente, ou seja, não é de agora, mas este conceito pode ser muito mais amplo, dependendo da epistemologia abordada. Vejamos, híbridos são as ações e interações entre atores humanos e não humanos, em espaços e culturas analógicas e digitais, constituindo-se em fenômenos indissociáveis, redes que interligam naturezas, técnicas e culturas. Para o autor, enquanto não superarmos a distinção cultura-natureza, humano-não humano, ou seja, enquanto mantivermos a distinção ontológica, nossas atividades serão uma contínua construção de problemas e situações interpretadas como possuindo natureza científica, política, social, econômica, ideológica, etc. Ou seja, uma visão do mundo compartimentada, dicotômica e excludente. Latour, 2013, Schlemmer, 2015. Então, o hibridismo vai muito além das culturas. Ele pode estar em relação ao espaço, à presença e às tecnologias.
Em relação ao espaço, são ações e interações entre atores humanos e não humanos, em espaços geográficos e digitais. Por isso, eu falei anteriormente do presencial físico. Por isso também eu falei do digital virtual. Por quê? Pode existir o presencial virtual. Vocês estão presentes nessa aula agora, não fisicamente, mas virtualmente. Quanto à presença, ações e interações entre atores humanos e não humanos, pela presença física e digital virtual. Também engloba um pouco do que eu falei. Quanto às tecnologias, por meio de tecnologias analógicas e digitais. E as culturas, o imbricamento, ou seja, as duas culturas ao mesmo tempo, uma com a outra, uma sobre a outra, agindo com a outra ou sobre a outra. Imbricamento de diferentes culturas, digitais e pré-digitais. Latour 2013, Schlemmer 2015. Ok, a nossa terceira videoaula se encerra agora.